Logo às 6 horas da manhã, os últimos dois rondas acordaram o chefe Benedito. Já haviam colocado a água no fogo, para adiantar o café da manhã. O Benedito gostou tanto da iniciativa, queria propor à chefia, que o mesmo acontecesse todos os dias. Naquele dia o berrante soou mais cedo. Os escoteiros não estranharam muito, já que conheciam bem com quem estavam lidando. Patrulha por patrulha, foram se dirigindo às pias improvisadas. Pegavam os baldes de lona, enchiam com a água límpida do rio, e lavavam o rosto, e escovavam os dentes. Muitos haviam comprado escovas novas, para esse hábito de higiene tão salutar e necessário. Voltando ao local das refeições, esperaram uma ordem para formarem uma fila, com as canecas em mãos. Um a um foram servidos com café, pão com manteiga e uma fruta. Naquela hora o silêncio era impressionante. Todos de boca cheia, ninguém falava. Terminado o café, foram lavar e guardar as canecas. Beirava às 7 horas, quando a chefia fez a troca de guarda do acampamento. A patrulha do touro se alinhou próximo ao mastro das bandeiras. Em seguida, a patrulha da pantera, que iria entrar de serviço naquele dia, se posicionou em frente. Os dois monitores se cumprimentaram, e o Admir fez a transmissão da segurança do campo para o Jair, declarando não haver nada de anormal para relatar. Em seguida, os bastões e lampiões. Desfeita a formação, cada patrulha seguiu para suas funções. A patrulha que entrou em serviço, imediatamente iniciou o trabalho, que consistia primeiro, no hasteamento das bandeiras, exatamente às 8 horas. Enquanto isso não acontecia, foram guardar os bastões e lampiões na intendência. Chamada do chefe Hugo, para a formação de ferradura, junto ao mastro. 2 apitos longos e um curto, com o braço levantado. Formação feita, e a patrulha da pantera se posicionou para o içamento das bandeiras. Ao sinal de alerta, sobem as bandeiras, sendo que a do Brasil vai primeiro. Terminada a ação, os cabos amarrados no mastro, os escoteiros são dispensados. Com todas as formalidades da manhã cumpridas, o chefe Hugo chamou o aspirante escoteiro Francisco de Assis. O aspirante havia sido o lobinho do GEPA, e havia completado a idade de passar para escoteiro. Havia estudado todo o material que lhe havia sido fornecido e foi aprovado, com louvor. O noviço iria passar de lobinho, onde fazia parte de uma alcateia, para um grupo de escoteiros, com mais atividades e ensinamentos fundamentais para a sua vida. Pergunta de um dos rapazes que escutavam, maravilhados, a história contada pelo velho lobo. O que é uma alcateia? A alcateia é o ramo escoteiro em que ficam crianças de 7 a 10 anos de idade, de ambos os sexos. O programa educativo e as etapas do lobinho visam os primeiros ensinamentos. A parte em que a criança aprende a viver junto com outras pessoas. Na alcateia a criança aprende a se preparar para, quando tiver a idade certa, seguir para a tropa escoteira. O programa da alcateia é inspirado no livro da Jungle, de Rudyard Kipling, resumido em Mowgli, o Menino Lobo. A organização da alcateia pode ser só de lobinhos, lobinhas ou mista. O chefe é chamado de Aquelá, e seus assistentes são chamados Palou, Bagheera, Kaa, Shio ou outros nomes representados no livro da Jungle. A alcateia é dividida em matilhas, cada uma com 4 a 6 crianças, nos quais são realizados trabalhos e jogos, mas isso não é o mesmo que o sistema de patrulhas, adotado no ramo escoteiro ou ramo sênior. O lobo é o animal símbolo de todas as matilhas, que se diferem numa mesma alcateia, pelas cores próprias dos lobos. A matilha é liderada por um lobinho ou lobinha, chamado de primo, auxiliado pelo subprimo. Os primos e os subs são escolhidos pelo Aquelá. Antes de completar 11 anos de idade, o lobinho é encaminhado para a tropa escoteira. Depois de fazer a trilha para se adaptar na futura tropa, o lobinho passa por uma cerimônia de passagem na qual se despede da alcateia. O chefe Hugo, cumprido as normas de passagem, chamou os escoteiros Miguel e Jorge, para serem os padrinhos do futuro escoteiro. Os dois se aproximaram. O Miguel tinha nas mãos o lenço do grupo e o Jorge trazia a flor de lis, e o numeral do grupo. Era o 27, orgulho de todos ali presentes, pelas boas ações realizadas para a comunidade. Formada a tropa, adiantaram-se o Miguel e o Jorge, ladeando o Francisco. O chefe Hugo então cumprimentou o novato Francisco e pediu para ele fazer sua promessa de escoteiro. Ele, fazendo o sinal de alerta, assim proferiu: prometo pela minha honra, fazer o melhor possível,
para cumprir meus deveres para com Deus e a pátria, ajudar o próximo em toda e qualquer ocasião, e cumprir a lei do escoteiro. Feito isso, o Miguel colocou o lenço do grupo, e o Jorge colocou, pendurado no botão do bolso esquerdo, a flor de lis plastificada. Foi um costume que tínhamos. Em vez de costurar a flor de lis na camisa, montávamos em um plástico. Cada vez de lavar a camisa, ela era retirada e não sofria danos. O Luiz Arnaldo, a um sinal do chefe Edson, começou a cantar a canção da promessa. Dentro deste dia, cumprir a lei, sou teu escoteiro, Senhor e Rei, eu te amarei pra sempre, cada vez mais, Senhor, minha promessa protegerá. Na fé eu sinto orgulho, quero viver. Ao povo ensinaste até morrer. Eu te amarei pra sempre, cada vez mais. Senhor, minha promessa protegerá. Uma alma apaixonada servirá-ei. A minha pátria amada, fiel serei. Eu te amarei pra sempre, cada vez mais. Senhor, minha promessa protegerá. A promessa que um dia fiz junto a ti, prepara toda a vida, a prometi. Eu te amarei pra sempre, cada vez mais. Senhor, minha promessa protegerá. Eu te amarei pra sempre, cada vez mais. Senhor, minha promessa protegerá. Terminada a cerimônia, o guia Fernando chamou os monitores das patrulhas, e anunciou que haveria um campeonato de cabo de guerra. Que as patrulhas se preparassem, podendo inclusive, utilizar as luvas de raspa de couro, que cada um havia levado. Essas luvas eram usadas normalmente para o trabalho com a madeira seca no campo. Livrava as mãos de muitos arranhões, cortes e também picadas de formigas e outros insetos. Os monitores voltaram às suas patrulhas e comunicaram que o jogo começaria em instantes. Portanto, terminassem o que estavam fazendo, pegassem suas luvas e se preparassem. 2 apitos longos e um curto. No meio do pátio, o guia Fernando com a mão levantada. As patrulhas se formaram em filas. Os monitores se adiantaram, e sortearam quais equipes se defrontariam na primeira etapa do jogo. Assim foi feito. O guia pegou 4 varinhas do tamanho de um palmo. Cortou 2, e as juntou com as outras. Os monitores escolheram a patrulha da Pantera e a do Touro, tiraram as mais longas, e iriam se defrontar. A patrulha do Cão e a patrulha do Guará ficaram com as mais curtas, e estariam em competição. 2 cabos grossos foram esticados no pátio. Um traço no chão determinava o meio. As patrulhas se posicionaram nas extremidades dos cabos. E um sinal do guia começaram a puxar. Não se podia soltar do cabo. Seria um ponto a menos, no caso de empate. Na melhor de 3, as patrulhas vencedoras foram a do Guará e a do Touro.
Um breve descanso e a decisão final. Patrulha do Guará contra a Patrulha do Touro. Finalmente a Patrulha do Touro foi a campeã. Uma salva de palmas escoteiras, e um bravo bravíssimo. Enquanto os jogos aconteciam, o chefe Benedito se viu sozinho na cozinha e aproveitou para fazer sua especialidade. Tudo misturado. Arroz, batata, sardinha, tomate, azeitona e abobrinha, ao som das óperas que ele dizia conhecer. Ainda bem que a cozinha era pouco afastada, e não se dava para escutar muito bem. Terminada a sessão de jogos, os escoteiros foram dispensados para uma higiene pessoal, e a preparar-se para o almoço. As feições do grupo eram de espanto, apreensão e curiosidade, quando viram a aparência do que foi servido em seus pratos, mas depois agradeceram, pois com a fome que estavam, qualquer gororoba desceria bem.